e seja bem-vindo a mais um programa jovem, o nosso 11º programa jovem, eu acho que é o 11º. Eu não lembro. Mesmo. É muito programa. Tá certo. É porque vai ter a segunda temporada, a terceira. O importante é ter, né? Não importa... É, o importante é ter. É. Isso aí. Já conseguimos uns milhões de pessoas, né? Sim. Eu tô olhando pelo olho da fé. E hoje você pode olhar para aqui e perceber que está um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, mas Deus vai ser usado poderosamente aqui, nós seremos usados poderosamente aqui. Isso. E a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. Para a honra e glória do Senhor, nós temos pessoas internacionais aqui com a gente, tá? Sim, gente, sim. né? Conseguiram um local na agenda, Isso, né? a gente conseguiu trazer eles assim, de uma forma inexplicável. Sim, não né? sabemos. Mas a gente conseguiu. Brincadeiras à parte, mas nós estamos aqui com a Letícia e com o Igor. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigada. Olá, gente. De qual igreja vocês são? Paz Church. Eu não vou tentar pronunciar, tá? É. Se eu pronunciar vai sair errado. E aí, como é que vocês estão? Estão tudo bem? É um prazer estar com vocês, muito bom, realmente, Sejam né? muito bem-vindos. Graças a Deus. A Letícia já é, teoricamente, ela da casa também, né? Sim, sim, sim. Teoricamente da casa. O Igor tinha nome da casa aí. Foi aceito. Foi aceito, foi adotado. E eu queria começar perguntando para os dois se vocês nasceram em lar cristão. Eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês dois. Quem começa? Quer tirar o teu par? Não, Você primeira acha melhor? dama. Pode ser. Tá bom. Então, eu não só nasci no lar cristão, como quando eu nasci meu pai já era pastor, né? Então foi bem um crescimento assim no lar cristão. Não que não tenha defeitos, não tenha dificuldades, né? Mas eu tive o privilégio de crescer assim, sendo direcionada pelos princípios da palavra, né? Então, sim. Não sei. Eu, mais ou menos. Mais ou menos ali. Tinha umas pessoas. Isso, a família do meu pai era católica. Uma pequena parte hoje em dia ainda é, a maioria é evangélica. E eu cresci, fui batizado, né, na igreja católica. E quando criança fiz a catequese, né, primeira comunhão, a Eucaristia. Estudei em colégio adventista, mas minha casa mesmo, meu lar, meu pai e minha mãe não tinham uma conexão tão grande assim com a igreja evangélica, com Cristo. Era mais igreja católica e tá tudo bem, mas naquela época eu não tinha tanta informação assim, né, sobre quem era Cristo. Então eu vim conhecer Cristo bem mais tarde. Era mais uma religião do que uma vivência Era mais o com Ave Jesus, Maria, né? a doutrina. Bacana, né? E como que foi a sua experiência, assim, porque você acabou de falar, né? Que você foi para a igreja católica, mas depois você foi para a igreja evangélica. Então, como foi essa experiência para chegar até a igreja evangélica? Como que aconteceu? Ele ainda é católico, brincadeira. Ele ainda reza ali as almas dele. Todo dia Eu acho assim, a minha experiência foi que, na verdade, mesmo estando nos dois meios, eu não acreditava em Deus, né? Eu achava que era um meio que é pra galera se motivar, acreditar em algo a mais, porque só os 60, 70, talvez 100 anos de vida não seria suficiente. Então eu vi crer mesmo depois dos 22, 23 anos ali, que aí eu tive uma conversão e foi bem bacana. Mas tudo foi muito importante e por mais que eu falei dessa falta de informação da Igreja Católica, a pessoa que eu conheci até hoje, assim, que mais representava Cristo era minha avó. Porque Cristo veio para servir. Minha avó era a pessoa que mais servia, assim, na minha vida. A nossa família, os estrangeiros, né? Ela foi uma pessoa muito generosa, muito, assim, com todos mesmo, sem palavras. E meu pai também, um ótimo homem, com uma inteligência, assim, digamos, limitada, né, para aprender a ler blindagem, mas muito usado por Cristo também, pela paciência dele, né, pelo amor dele a Deus, mesmo sem a Jesus Cristo, né, sem conhecer muito bem. E ele, inclusive, começou a ler mesmo, se desenvolver bem na leitura, lendo a Bíblia. Eu lembro que eu estava no meu quarto, morava só com meu pai, eu escutava ele do outro lado lendo a Bíblia, eu li bem devagar, Bíblia, tá igual ele. Lendo a Bíblia. Tá lembrando como ele falou? Ele falava. Então, foi tipo assim, muito louco a minha vida, assim. Até que chegou. Até que chegou Jesus. Você falou que foi só 22 anos, tinha quantos anos mesmo? Na verdade, 23. Hoje eu tenho 32. Ah, e você? 30. 30?
Aí como é que foi o seu processo? Porque você falou que cresceu no lar cristão, mas a gente entende que por mais que a criança dali acompanhe os pais, ela tem que ter um momento ali de decisão, que ela fala assim, não, eu vou seguir o Deus do meu pai. Como é que foi essa, Deus do meu pai, Deus do meu mundo? Como é que foi essa... A minha mãe mesmo costumava falar que Deus não tem netos, né? São os filhos. Então, por mais que você é filho de crente, né? Essas coisas, uma hora você tem que ter o seu encontro de Deus Pai, né? Eu sempre cria em Deus e tal como um Deus que tá no céu e tal, mas eu acho que eu via Deus algo mais distante, né? Tipo, seguia e tudo, muitas vezes ia na igreja por costume também. Mas quando eu entrei ali na pré-adolescência, os meus 12, 13 anos, eu comecei a ficar um pouco confusa. Não, geralmente essa idade. a gente tá se descobrindo, né? E começa a vir os hormônios. E a gente vira mocinha e fica tipo assim. E também acho que a escola, assim, eu estudava em colégio estadual, né? Então muitos dos meus colegas não eram cristãos, então a gente tem muita reverência, assim, totalmente diferente. Né? E eu também ficava um pouco assim, o que é pecado, o que não é, o que eu posso, o que não sei o quê. E também aquela coisa de tipo, sim, porque sim, já não era bastante pra mim, eu queria entender o porquê, eu queria entender melhor as coisas, né? E até que eu comecei a conhecer um pouquinho mais as coisas do mundo, mas eu me sentia cada vez mais vazia, assim, né? E eu lembro que a minha mãe me deu um livro, que era o Bom Dia Espírito Santo. Ah, conheço. E aí, nesse livro, eu comecei a ler, e foi bem nessa fase, assim, que eu tava confusa. Eu lembro até uma vez que eu disse pro meu pai que eu ia dormir na casa da minha amiga, eu realmente ia, eu só não contei que antes de dormir a gente ia pra uma baladinha, né? Não faço isso em casa. Foi parte do meu processo, né, de conversão. Ela não mentiu, Não, mas mesmo assim tá errado, gente. Não façam. Não façam, tá errado. Enfim, e aí a gente foi pra essa festa e mas sinceramente, tipo, eu gostava de ir na festa porque eu gostava de dançar, não era nem, tipo, vou beber, sei lá, nem era essas coisas, mas era porque eu gostava. Só que o ambiente, né, tipo, não era propício. E aí eu lembro que um amigo meu, bêbado, zero cristão, nada a ver com isso, ele chegou e sentou do meu lado, uma hora que eu sentei porque meu pé já tava doendo, ele sentou do meu lado, bêbado, e eu olhando e falou, Letícia, o que você tá fazendo aqui? Seu lugar é na igreja. Nossa. Seu lugar é com Jesus. E ele falou isso pra mim. Caramba. E aí, aquelas coisas, tipo, eu lá no meio da baladinha, o cara bêbado falando pra mim que meu lugar não era ali. Eu, tipo assim, nossa, Deus usando a muda. Enfim, só que aí, nessa fase que eu tava assim, eu chegava em casa, só que eu me sentia vazia. Eu tava indo na igreja, mas eu não tava com o coração mais aberto, sabe? E aí eu ganhei esse livro, eu comecei a ler esse livro. E eu lembro que chegou, num dia eu tava sentada na minha cama e eu cheguei bem naquela parte que o Benny Hinn, né, que é o escritor, ele conta que ele tava no quarto dele e ele ficava horas conversando com o Espírito Santo. E aí a mãe dele foi e falou assim, o jantar tá pronto. E quando ele foi sair do quarto, o Espírito Santo falou pra ele assim, só mais 5 minutos. E aí, aquilo me impactou, porque eu pensei assim, peraí, mas não, o próprio Deus queria passar tempo com ele? Como assim, né? E eu via Deus como algo que a gente buscava, mas eu nunca tinha tido essa revelação de que Deus também quer estar com a gente. Que Deus é um Deus amigo, né? Que ele quer ter um relacionamento conosco. E aí naquele dia eu parei assim, eu lembro até que eu fechei o livro e eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente é real e o Senhor me permite, eu quero te conhecer como amigo. Eu quero conhecer não só o que está escrito, mas eu quero conversar com você, eu quero ter uma relação com você. E aí, essa foi a minha experiência. Eu não acredito que só se a pessoa tiver uma experiência física ou algo assim, que Deus está lá. Hoje, muito pelo contrário. Eu acredito que grande parte da nossa fé, mesmo se você não vê, você crê, né? Mas, o que aconteceu, o Espírito Santo quis,
foi que eu estava sentada na cama e eu literalmente vi o colchão afundar, como se alguém estivesse sentando do meu lado. Uau. E a atmosfera do quarto, assim, ó, tipo, a presença de Deus invadiu o meu quarto. E aí eu senti dentro de mim ele falando assim, eu tô aqui, né? Tipo assim, vamos conhecer então. E aí ali foi o dia que eu comecei a caminhar com Jesus. Aí eu acho que eu tinha perto dos meus 14 anos. E essa história. Né? Também, nessa idade, ainda mais, é igual você falou, né? Sem palavras, né? Mas nessa idade, é igual você falou, os hormônios estão à flor da pele, então assim, você vê que Tem foi muita algo... influência externa, ela falou da escola, mas realmente tem muita influência externa. Se você for pensar por um lado, que a gente, vamos colocar assim, o pessoal vai pro culto domingo e quarta-feira. Aí tem segunda, terça, quinta, sexta, sábado, que ela recebe influência de fora. Então, para um adolescente que está sendo formado ali naquele momento, e está decidindo ali os momentos, os caminhos que ele vai seguir, chega um momento ali que tudo fica bagunçado. E, vamos colocar assim, teoricamente pode ser normal? Então é nesse momento que eu acho que aí entra a igreja, esse momento eu acho que entra ali os líderes espirituais que essa pessoa tá, para realmente encaminhar essa pessoa, entendeu? Sim. Então... E você vê como Deus age Deus de forma mesmo, sobrenatural. E do jeito dele, no meu caso, eu tive muito uma busca dentro do meu quarto, né? Mas provavelmente também porque eu já tinha conhecimento um pouco maior da igreja. Tinha, assim, o suporte, eu ouvia a palavra da igreja. Mas eu vejo também como é importante um auxílio, assim, tipo, um caminhar, né, com as pessoas da igreja. E muitas vezes a sua experiência não vai ser sozinho no seu quarto, vai ser num culto, num retiro, em algum momento de comunhão, né? Tanto que o meu batismo no Espírito Santo foi na igreja, não foi no meu quarto. Foi diferente, mas enfim. Vamos chegar lá. Eu já vou puxar então essa deixa. Então, eu queria saber de vocês, com certeza vocês já são, né? Mas eu queria saber como é que foi esse processo de vocês serem batizados nas águas. E também você podia contar um pouquinho pra gente como é que foi essa parte do batismo no Espírito Santo. Tá, pode conversar. Eu começo? Nas águas foi bem... O batismo foi lindo, né? Eu me batizei nas águas. Eu não chorei. Mas foi assim, eu batizei mais pela fé, digamos. Eu ainda não cria, na verdade, meio que batizei, tipo, eu aceito Cristo na minha vida, só que sem saber quem Ele era. Então, teve todo o batismo, eu fiquei um tempo com essa galera, na época era até a galera da igreja do pai da Letícia, e foi muito gostoso viver aquela atmosfera com jovens vivendo de um modo saudável, legal. Mas logo eu voltei praticamente pro meu pecado, pro meu mundo de pecado, pro lado livre da vida, né? A gente acha. Na verdade, a dependência de vários atos ruins, de várias coisas ruins. E foi muito bíblico, porque na verdade tem a passagem, né? Você limpa a casa e se você não deixar ela cheia, na verdade, do Espírito, aí os demônios veem que elas estão vazias e chamam mais 7 para entrar. Então minha vida ela foi muito pior. Engraçado, depois que eu batizei. É claro que não pelo batismo em si, mas para você ver como Deus é poderoso, né? Tipo, Ele não muda a palavra dele, é aquilo que acontece e Ele não quer para nós. Uma vez que eu batizei e eu continuei sendo aquilo que eu era antes, depois de ter aceitado Jesus, tipo, piorou muito. E aí, na verdade, eu fiquei meio que atormentado sem saber com o que. Então, eu pecava, mas não via gosto, mas também não conseguia pagar nada de pecado, que era o contrário. Antigamente, para mim, na verdade, eu até estava no mundo vivendo várias coisas, mas porque eu não acreditava em Jesus e era o meu jeito de viver. Mas, de fato, tipo assim, essa questão... Por isso que é muito importante você, sim, ter uma emoção com Cristo. É isso que Ele quer, né? A gente entregando as emoções para Ele, mas também o intelectual, a mente, o racional. E o racional é o que, né? Isso que me transformou depois. Jesus, Deus, Ele fala com a gente através da Bíblia também, né? Ele deixou tudo para conversar com a gente, nosso manual, nossas instruções. E aí, logo convertido mesmo, que eu senti a verdadeira forma desse batismo, que
a conversação com Jesus, me entregando algumas vezes na madrugada, conversando com o Espírito Santo, né? Tentando alcançar o Altíssimo de Deus. E logo depois eu fui num evento muito bom. Aí já anos depois, só pra pegar ali no tempo. Perdão. Esse batismo nas águas eu tinha acho que 21. 19 para 20. Acho que eu tinha 20. 20? Não tinha 21. Tinha 20 anos. E logo do Espírito Santo já foi com 27. Foi na mesma igreja do batismo das águas? Não. Foi diferente? Foi diferente. Aí eu já fiquei numa imersão de 15 dias no acampamento. E aí eu já vinha acreditando em Cristo há muito tempo, mas aí a gente foi cada vez entrando E mais. quando ele foi nesse acampamento, ele já tinha voltado para Jesus. Já sim. fazia um tempo que ele estava caminhando com Jesus. Dos 21, aí o batismo já foi, no Espírito Santo foi com 28, né? 27, 28. Aí antes disso teve alguma tentativa ou... Tentativa de quê? Ser batizado no Espírito Santo? Sim, na verdade o que a Letícia falou aconteceu muito comigo e é o que eu meio que falo hoje em dia, a questão de você crer. Eu durante muito tempo eu ficava procurando uma forma de Deus me apresentar fisicamente, alguma coisa. Se apresentar, eu você. E eu nunca recebi isso. Até que, teoricamente, tá, gente? No meu entendimento daquela época, na verdade. Até que eu peguei e falei, não, sabe de uma coisa? Minha obrigação é ter fé mesmo, é acreditar. Então eu comecei a estudar ainda mais a Bíblia, né? Já tinha estudado um pouco na igreja adventista, tinha catequese na igreja católica. Então tinha um conhecimento básico, digamos ali, mas não uma conexão. Então depois, através de bastante oração, bastante leitura da palavra também, eu comecei a entrar mais, a entender mais de Cristo e falar, não, fé você não tem que ver exatamente tudo. Não necessariamente ter uma experiência sobrenatural, né? Isso. Só que ao mesmo tempo também porque eu comecei a achar isso tão fortemente e eu falei, tá, cara, tipo assim, Deus, eu não preciso que você se mostre fisicamente, eu não preciso ver atos seus, eu só vou crer em ti. Mas a verdade é que os testemunhos, eles são revelações de Deus, né? Os testemunhos, eles são os milagres que você também não vê. E aí eu fiquei uma época sem escutar tudo isso. E novamente também eu comecei a me esfriar. Não me afastar, mas sem me esfriar. Até que eu pensei, caraca, não é isso. Eu preciso sim, sempre, continuamente da revelação de Deus. Não quer dizer que ela vai ser tão visível assim, só que sem ela eu não sobrevivo. Então, a gente falar também que a gente não precisa, que só com a nossa fé, de força de vontade, e a gente até viu mais recentemente, vimos uma ministração sobre que a fé, na verdade, ela é um dom de Deus dado a nós. Então, é de Deus a fé dada a nós. Então, eu preciso estar recebendo isso diariamente, aí foi quando cotidianamente. Não, mas essa questão de ter fé, mesmo sem ver nada, foi depois. Do acampamento foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, o batismo. É que muitas pessoas também pensam isso, né? Pensam, se Deus não falar comigo agora é porque Deus não existe. Se Deus não falar comigo é porque Deus não me ama. E é basicamente aquilo que você falou, né? Deus, ele tem várias formas de falar com a gente. Eu costumo dizer que crente não pode ser sem sentido, ou seja, depender de algo, sentir algo para acreditar. Mas é importante, é uma parte importante. Eu dava até um exemplo, né, para os adolescentes assim da igreja. Falava assim, imagina que você tá num quarto e tá escuro, tipo, você não tá vendo nada. E a Bia tá aqui comigo nesse quarto. Eu sei que ela está ali, mas ela pode escolher se ela vai me tocar ou não. Ela pode escolher se ela vai abrir a boca e falar ou não, mas ela está ali. Então, tipo, eu sei, eu tenho fé que Deus está ali, até porque a palavra dele diz, né, que se você estiver ali reunido em favor do meu nome e tal, eu estarei ali, a presença dele. E o Espírito Santo habita em nós, então a gente já sabe que ele está ali. Mas eu não preciso necessariamente que ele me toque, eu sinta algo para eu ter essa certeza, né? Quando a gente tem maturidade em fé, a gente não depende mais disso. Eu acho que foi porque ele quis, né, se apresentar a mim daquele jeito, ali, do sobrenatural. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu era muito imatura. Então, às vezes ele quis me mostrar
pra eu usar aquilo como, tipo assim, não, ele apareceu, ele existe mesmo, sei lá, Sim. sabe? Uma confirmação, mas foi algo específico. E pra você a das águas e a do Espírito? Sim, o das águas, eu tinha 9 anos. Nossa, você Na verdade, já, tipo assim, acho que desde uns 5, 6 anos eu sempre quis me batizar. Sempre que tinha batismo, eu já teve vezes de eu me enfiar na fila, porque eu sempre quis me batizar. Só que meu pai falava, não, tá muito nova, não tá pronto e tal. E aí, quando eu tinha uns 9 anos, ele sentou comigo e com meu irmão, que a gente queria muito se batizar, e ele perguntou, por que você quer se batizar? Eu falava, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele é o único Deus, eu nunca vou ter outro Deus além dele, eu quero entregar minha vida. Aí ele parou e falou assim, meu, vocês estão com, tipo assim, com mais clareza do que muitos adultos que se batizam. E aí ele foi pedir uma confirmação para Deus, porque a gente era muito jovem. E aí quando ele foi para a Bíblia, tava bem naquela parte que Jesus fala, deixai vir as minhas crianças. Aí eu falei, se Deus tá falando, né? E aí eu batizei, eu ia fazer 10 anos ainda, nem tinha 10 anos. E a minha experiência com o Espírito Santo é muito louco, porque assim, às vezes as pessoas acham que você é batizado só quando você fala em línguas. Sim, sim. Não necessariamente você tem que falar em línguas. Tem gente que até hoje não fala em línguas e acha que não tem o Espírito Santo. Mas às vezes você, tipo assim, tem o dom de aconselhar, você tem o dom de servir, você tem outros dons ou até mesmo outros dons proféticos, né? Você traz palavras de conhecimento, de sabedoria, cura e às vezes não, só não fala em línguas. Mas enfim, no meu caso, quando eu tinha 6 anos, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento para uma mulher. E aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, Deus está me falando que a sua filha que está no hospital, ele está curando ela. E enfim, eu tinha 6 anos. Mas aí beleza, e aí direto Deus me dava a palavra. Tipo, ele falava comigo e era uma sensação como se eu fosse desmaiar se eu não falasse com aquela pessoa, eu precisava falar aquilo. E aí, quando eu já tinha acho que uns 12 anos, foi um culto, o Senhor me deu uma palavra de uma menina da igreja. Eu acho que os pais dela estavam se separando e tal, e aí o Senhor falou comigo para falar com ela sobre isso. E na hora que eu estava falando com ela sobre isso, que ela começou a chorar, eu abracei ela enquanto eu orava, minha língua enrolou e eu comecei a falar em línguas enquanto eu orava por ela. Então foi assim, não foi nada, tipo assim, que alguém orou, receba, não foi. Línguas. Foi tipo assim, enquanto eu estava orando por ela, eu comecei a falar em línguas. Foi assim, mas eu acredito que talvez eu já tinha esse fluir do Espírito desde lá de criança, porque Sim. tipo, se eu já falava, trazia a palavra de conhecimento, não era de mim. Sim. Até porque essa Foi só mulher outro dom. era um outro dom, exato. Mas o de língua específico foi dessa vez. Legal. Só um detalhe. Eu recebi essa quando eu tinha 12 anos, mas eu não falei mais línguas. Eu só fui voltar a falar línguas depois dos 14 que eu comecei com aquela intimidade com Jesus. Porque foi tipo uma experiência que eu tive e depois eu não tive mais durante alguns anos. Aí só depois que eu fui fluir mesmo de conseguir, tipo assim, direto orar, entendeu? Sim, entendi. Só depois. Só um ressalva. Só um ressalva. Abre aspas. Essa próxima pergunta vocês já citaram, né? Mas o que levou vocês a se afastarem assim da igreja? No meu caso, eu acho que o principal era não conhecer a Cristo mesmo, né? Não conhecia ele. Tinha uma ideia de alguém que veio para nos ajudar, morreu por nós, mas eu não sabia que eu era, tipo, irmãozão dele, ou discípulo dele. Amigo, então, né? Eu sou amigo dele, né? Então, tipo assim, era algo muito distante, né? Até porque naquela época também, uma conversa muito interessante com o mesmo Marcos, é que os pastores, eles meio que eram inalcançáveis, né? Tipo assim, não tinha essa questão de mostrar o pecado, né? Então, mostrar as falhas. Então é muito difícil você, totalmente errado, conseguir chegar naquele lugar. E depois que tem o Vinde a mim, todos cansados, que eu entendi, tipo assim, não é que eu tenho que melhorar também pra ir ali na igreja ou ajoelhar e encontrar Jesus. Na verdade, eu tenho que ir do modo que eu estou, justamente para Ele me salvar, para Ele me livrar, limpar toda a sujeira que tem dentro de mim. Então, o que me fez sair mesmo, eu creio que o principal era não conhecer Ele mesmo. Não conhecia o cara.
E logo a decepção, né? As decepções que a galera tem. Porque acha que várias pessoas ali que estão em igrejas, na igreja, representam Cristo diretamente. E não é, né? São pessoas falhas também. Sim. São humanos, então todos vão errar. Eu falo, não acho que vocês vão se decepcionar comigo. Né? A gente tem alguns discipuladores lá. Tenha certeza. Discípulos. Falo, tenha certeza, porque eu sou falho, né? Eu vou errar. Somos falhos, né? Eu acho que hoje em dia ainda tem muito isso, né? Muitas pessoas não vão para a igreja, ou até vão, mas não querem frequentar de verdade por causa disso, né? De algum erro que aconteceu e a pessoa não. Mas na verdade ela foi ali por causa das pessoas. Você tem que entender que é por causa de Cristo, né? Então, Exato. Talvez tenha sido até um pouco, uma visão um pouco vindo do catolicismo. Não falando mal, até porque eu vejo muita gente que ama muito Jesus que está na igreja católica. Mas eu digo assim, por exemplo, aquela visão do Papa, que o Papa é a voz de Deus na Terra. Então é santo, é imaculado, e que muitas vezes eles canonizam pessoas, se tornam santos, né? Então, às vezes, o líder, ele é, tipo assim, visto como inatingível e até mesmo que não peca, que não erra, sabe? Então, eu acho que também, talvez, algum resquício disso tinha na mente de, tipo assim, na igreja evangélica também olhar desse jeito, sabe? E aí vinha a decepção também, e aí a gente tem que se perguntar, tá, mas e se eu fosse líder hoje, será que eu também não ia falhar em algum momento, né? Mas enfim. Mas eu... Eu sei que você vai falar, então vamos continuar. Então, é só aquele tempo lá que eu disse... O tempo dos 12 aos 14. Que eu... só enfatizando que, assim, dos 14 anos até hoje eu tenho 30, não quer dizer que em nenhum momento da minha vida eu não tive alguma frieza espiritual ou alguma crise existencial ou espiritual, assim, de confusão ou algo assim. Mas eu não cheguei mais a me afastar da igreja. Eu só teve um tempo, inclusive, depois que meu pai faleceu e que a igreja fechou, que eu fiquei um tempo sem ser membro de igreja, porque eu estava procurando a igreja que eu ia frequentar. Mas não era porque, tipo, do meu coração eu não queria ir. Mas foi isso. Entendi. O papo tá muito legal, bacana. Você que tá em casa, calma, a gente já vai seguir mais um pouquinho essa conversa, mas no momento agora a gente vai pro nosso louvor. Então fica aí, louva a Deus e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, tá bom? Obrigada, Jesus, porque desde o tempo da entrevista o Senhor já estava falando conosco, o Senhor já estava se manifestando e tocando nos nossos corações. Obrigada, Jesus, por estar aqui agora. Eu peço que os nossos anseios, as nossas preocupações, Jesus, sejam acalmadas. Que a nossa alma agora encontre descanso em Ti, Jesus. E que a Tua presença nos envolva, Pai. Nos traga as Tuas verdades eternas. Nos lembre do quanto nós precisamos de Ti. Que nós venhamos nos humilhar diante de Ti e nos lembrar que nós não somos nada, Jesus. Tudo que temos vem de Ti, tudo que somos vem de Ti, Pai. Todo talento, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Jesus, vem de Ti, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Fala conosco, nos direciona na adoração ao Pai. Venhamos sair daqui mais tocados pela Tua presença, mais cheios da Tua presença. Que não seja só uma gravação, mas que seja um encontro contigo, Jesus. Um encontro contigo. Nos leve mais fundo em Ti. Nos revele mais de quem Tu és. Volta os nossos olhos para os Teus.
nos faz lembrar, Jesus, do quanto somos dependentes da Tua presença, dos quanto somos dependentes de Ti, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és a nossa fonte, a nossa verdade, Jesus. Obrigada. Aleluia. Nos faz lembrar, Jesus, do quanto precisamos de Ti, do quanto somos dependentes da Tua presença. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso do Teu poder. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso entender o que fizestes por mim. Quão alto é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim Tu me amas.
Lembre-se sempre que você é dependente de Jesus e do quanto você precisa dele. Amém. E voltamos aqui para a nossa entrevista. Eu sei que você adorou, louvou, chorou, deitou no chão, rolou, foi abraçado pelo Espírito Santo nesse momento, com os louvores que estão sendo tocados. E nós voltamos aqui para a nossa entrevista. E eu queria, vocês comentaram alguns pontos específicos, você comentaram sobre discípulos. Eu queria saber se hoje vocês trabalham ministerialmente na sua igreja, como é esse trabalho e o que vocês fazem ministerialmente na igreja. E vocês têm algum chamado específico, coisa assim? Bom, nessa igreja, a Paz Church, né, nós estamos bem recentes, assim, a Letícia tem 1 ano e eu estava morando em outra cidade, agora que eu fui morar em Barueri. Então tem uns 4 meses? Não, tem mais. Começando aí. Não, tem Mas mais. é porque assim, a igreja que a gente frequenta hoje, eles são muito cautelosos com cargos, sabe? Sim. Tanto que, por exemplo, se você quer entrar no louvor, você já tem que estar na igreja servindo um live, aí você tem que servir no Kids por 6 meses, no louvor do Kids. Aí depois tem que ser aprovado, é praticamente 1 ano pra você conseguir entrar. Sim. Então, assim, é bem um passo a passo, né? É até importante isso, né? É muito importante, até pra não entrar qualquer pessoa, Sim. né, e tal. Ou de qualquer forma, né? Você tem que estar sendo discipulado, você tem todo, assim... Hoje nós somos discipulados, nós servimos na igreja quando é a escala do nosso setor. Então, tipo assim, com a recepção, às vezes fica no estacionamento, ou ali recebendo as pessoas, na oferta, essas coisas a gente serve. E a gente está sendo preparado futuramente para nós também liderarmos, né, discipularmos e liderar células. A igreja prega bastante isso, tipo, discípulos se tornam discipuladores. E algum chamado específico? Sim. Alguns, Tem né? cara de pastor? Tem cara de quê? Tem cara De de pastor? É. Bom, já profetizaram sobre você é um dos maiores doadores da igreja, assim, né? Mantenedores. Aí você que fala aqui, né? Mas eu tenho muito forte a parte da maestria, assim, bem e a fundo. De ensinar. E, Eu ia falar isso, sou sim, pastor sim, e de ou ensinar. mestre. Mas recentemente a galera tá me considerando bastante pastorzinho, assim, porque eu gosto de cuidar e eu gosto de ser cuidado, então eu tenho bastante esse amor por rebanho, assim, né? Então, eu não sei na verdade, mas todos me apetecem muito. Sim. É bom, né? Missões, né? Eu vou pra onde for, pra pregar o evangelho, Trabalho. Vamos Agora no avião. pra qualquer lugar. Ah, fechou, tá. Qualquer lugar que você Você tem um? Sim. Na verdade, antes eu via um chamado assim como algo. Se você tem aquele chamado, vai ser isso para sempre e você não pode sair dali. Sim. Mas depois eu comecei a perceber que às vezes é quase como uma profissão, que às vezes você tá em uma área e aí você vai para outra área e eu vejo mais o chamado como assim, faça aquilo que as suas mãos encontrarem no momento que você está e o que precisa ser feito. E aí teve uma fase da minha vida que eu estava como missionária em tempo integral, eu servi, né, durante 2 anos numa casa de missões, numa escola de missões. Então naquele tempo o meu momento era ser missionário. E teve tempos que eu fui de jovens, enfim, tiveram vários momentos. Mas hoje, assim, eu vejo muito o meu chamado como, assim, falar especialmente, mas com todos, mas especialmente, assim, ajudar mulheres a entenderem a sua essência e o seu valor em Cristo, sabe? Independente do que eu esteja fazendo, independente se eu for uma pastora, uma missionária, porque eu acredito que tipo, tem muitos dons, o Senhor me entregou muitos dons, então eu não sei especificamente em qual cargo eu estarei, faz sentido? Mas assim, eu entendo que aonde eu estiver, ou mesmo que eu não tenha um cargo, um título, eu estou carregando algo que é aquilo que Deus colocou no meu coração.
Você citando isso agora de cuidar realmente de mulheres, assim, a identidade, veio a memória daquilo que você falou, né? De quando você também estava meio perdida, até mesmo na experiência com o Senhor. Então, acho que tem tudo a ver com isso que você está vivendo agora, né? E eu queria fazer outra pergunta para você. Como que foi esse processo? Porque você cresceu, né, assim, na igreja, nos caminhos do Senhor. E como foi para você crescer sendo filha de pastor? Você conseguia diferenciar o pastorado do pai ou da mãe, assim, de casa? Pra mim, o crescer sendo filha de pastor, graças a Deus, eu acho que eu vi mais como um privilégio do que como um peso, né? Eu sei que isso, infelizmente, não é o caso de todos os filhos de pastor, né? Eu via mais porque, assim, às vezes eu ouvia alguém na escola, em algum lugar, falando, tipo assim, meu pai bebe, meu pai não sei o quê, meu pai é difícil. E aí eu via Jesus no meu pai, sabe? Eu via, tipo assim, que por mais que ele tivesse falhas, por mais que tivesse erros, eu via muito o caráter de Cristo nele, então eu via mais como um privilégio. Eu acredito que se meu pai fosse uma pessoa que é hipócrita, não seria igual. Mas como ele também refletia Cristo em casa, então eu via como privilégio. Na igreja, naquela fase da pré-adolescência foi um pouco difícil, porque eu sentia que as pessoas me viam diferente. Por exemplo, os filhos dos outros podem errar, mas o filho do pastor não. Então, tem que ser perfeito. Eu lembro uma vez que, tipo assim, tinha uma menina com um cropped, assim, a barriga toda exposta, e aí eu tava com uma camiseta, tipo, uma baby look, que na hora que eu levantava o braço, mostrava 2 dedos da minha barriga aqui embaixo. E aí falaram que eu tava com blusa curta na igreja, e eu pensei, a menina, a filha da irmã, tipo, foi com cropped, ninguém falou dela, mas os meus 2 dedinhos de barriga, né, virou fofoca na igreja. Mas assim, isso me incomodou quando eu era, assim, matura, né? Depois eu pensava assim, a pessoa vai falar, deixa ela falar, não tem problema. Fazendo ou não vou falar. Eu tentava ver mais como, tipo assim, a bênção, como Abraão, assim, que passou de geração em geração, eu via mais como um privilégio. E nessa questão, assim, de... e a minha mãe também, eu via ela muito servindo na igreja e tudo. Mas nessa questão de, tipo, separar o pai do pastor e tal, ou a mãe da pastora, eu conseguia separar bem. A única coisa que às vezes foi difícil é que às vezes eu não tinha muito tempo com os meus pais. Porque tinham fases que eles ficavam muito na igreja. E aí... Só que um dia eu entendi, assim, que eu tava dividindo, tipo assim, eu vivia o privilégio de ser filha de pessoas abençoadas, mas eu também ia ter que carregar o lado de, tipo, ter que compartilhar o que Deus entregou pra eles com outras pessoas, né? Nem sempre foi fácil, porque às vezes a gente tá mais carente, quer mais atenção, mas no geral foi bom, foi muito bom. Você, eu quero saber, você comentou sobre a sua família. Eu quero saber de você, se você tem alguém da família hoje que é cristão, tem um chamado, que trabalha na obra, trabalha na igreja. Sim, graças a Deus tem alguns. Tem alguns que louvam, alguns que chegam a ministrar. Minha irmã mais nova e meu cunhado, eles são presbíteros. A mais velha também representa muito, graças a Deus, a família dela, Jesus, minha sobrinha, que agora tem 19, vai fazer novembro agora. É muito saudável, graças a Deus, né? Tem bastante, na verdade. Bastante, a família é grande, tem bastante gente. Que legal. Tem também os que servem, são líderes de, tipo, células de casais da Igreja Católica também. Então, uma representação bem legal. 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 E você achou muito diferente quando você conheceu, assim, de fato, a igreja evangélica da católica? Teve muita... Olha, na questão da doutrina, sim, mas... tem muita gente que ama muito a Jesus na Igreja Católica, sabe? Tem muita gente que, tipo assim, também está lá e não conhece o Jesus de verdade e já ama muito a Deus mesmo. Sim. Então, eu creio que esse é o Espírito Santo, né? Mas eu assimilo isso, tipo assim, meu pai, ele vai visitar minha irmã e ela mora em outro estado. Ele está lá, então eu vou lá visitá-la, né? Mesmo se eu tivesse algum atrito com a minha irmã, eu não deixaria de ir lá na casa dela e visitar meu pai. Então,
às vezes me dá vontade até de ir na igreja católica, porque eu sei que Deus está lá também. Tem muitos ali que estão procurando a Deus, né? Então, de fato, tem essa diferença muito grande da doutrina, essa questão da Maria ser muito forte, né? Tipo, mãe de Deus. É uma coisa que eu... Já é pro lado mais intelectual, assim, não acho muito inteligente, mas tem tanta coisa que eu mesmo sabendo também hoje, também não faço. Então, tipo assim, seria hipocrisia minha, tipo assim, julgá-los, né? Essa é uma parte muito triste da gente mesmo, muitas vezes, porque a gente acha que a gente sabe de muita coisa e começa até a debochar de outras religiões. E eu vejo amor em todos os lados, em todas as igrejas, assim como eu também vejo a hipocrisia, né? Até hoje, graças a Deus, na igreja que a gente convive, eu não vi muito disso, mas mesmo assim não é culpa dos líderes, são pessoas que estão submissas a eles que não estão totalmente submissas a Jesus Cristo, né? Mas é isso, a parte da doutrina é a mais diferente, assim, muita coisa diferente. Bacana. Peraí que eu já esqueci a pergunta. Tá. Lê, sabemos que você assim, cresceu, né, no meio evangélico, na igreja, conhecendo Jesus e tal. E a gente sabe também que você já passou por várias coisas, né? Já dançou, já participou do Ministério de Louvor, já fez missões. E você acredita que tudo isso que você passou ajudou a ser quem você é hoje? Eu acredito que sim, até porque assim, tem fases da vida que o ministério, ele acaba te ajudando a você ser mais constante e mais disciplinado na busca de Deus. Porque, por exemplo, vamos supor que você é só um membro da igreja, que você vai lá no culto aos domingos. Se você passa a semana toda e você não faz um devocional, não lê a Bíblia, não é bom. Não era pra você fazer isso. Mas, assim, você vai sentir menos peso, ou tipo assim, você não tem muita responsabilidade. Mas, digamos que você tem que levar a palavra, você tem que pregar para os jovens no sábado. Não tem como você não pegar a Bíblia na semana. Como é que você vai pregar sem você estudar a palavra, né? Então, assim, como o Senhor me colocou em muitos ministérios durante a minha vida, eu acredito que muitas vezes eu poderia até ter levado uma frieza espiritual, e essa parte do ministério me ajudava a ter uma constância e uma profundidade com Deus, porque eu me sentia também responsável em passar, tipo, como que eu vou passar algo para as pessoas que eu não tô cheia? Como que eu vou transbordar? Tipo, vai ser só uma falsidade, eu não queria viver isso. Então eu acredito que sim, que tipo, o ministério, ele me incentivava ainda mais a manter uma constância de busca com o Senhor. Por isso, e aí isso também moldava o meu caráter, né? Me trazia mais perto do Espírito Santo, me ajudava a crescer nele, então sim. Eu sempre falo também que não ajuda só na igreja, mas fora também, né? Em todos os ambientes. E eu acho que reflete muito, né? A questão da timidez. Então, se você já cresce ali servindo, falando com pessoas, ministrando na empresa, onde você estiver, já ajuda bastante, né? É verdade. Você se desenvolver. Muito forte. Tanto que hoje eu trabalho, né, com as redes sociais, com mídia, e às vezes eu tenho que apresentar, que tipo assim, sair nos vídeos, ou o mês passado eu fiquei o mês todo, toda semana apresentando um podcast junto com o pessoal do trabalho. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, o diretor do estúdio até falou assim: nossa, você tem muita desenvoltura. Eu falei, meu primeiro podcast que eu apresento. Ele falou, não acredito, porque você desenrola ali e tal. Eu falei, mas é por conta, tipo, de ter ministrado na igreja, da experiência da gente conviver com o público, né? Sim. Então, eu vejo assim que hoje eu consigo glorificar a Deus com o trabalho, com outras coisas também, por conta daquilo que eu aprendi também, que eu desenvolvi na igreja. Que legal. Puxando esse assunto de igreja, eu queria... Você já contou uma experiência, mas eu quero saber de vocês uma experiência que vocês tiveram com Cristo, tanto na vida ministerial, quanto na vida ministerial e espiritual de vocês. Eu acredito que vocês têm muitos testemunhos para contar, mas eu gostaria que você me contasse um testemunho dessa vivência com Cristo, dessa vivência com o Espírito Santo, algo que aconteceu com vocês, que vocês poderiam contar pra gente, testemunho. Eu conheço você. Se tiver na cabeça, você pode começar. Eu tenho um mais atual, assim, um pouco mais
mais simples, mas muito significativo. Nós fomos a um sítio, né? A gente teve um evento no sítio. Era um encontro com Deus. Encontro com Deus, eu não queria ser totalmente um jeito. Ok. Mas tá bom, tá ótimo. Isso, foi um encontro com Deus e nos últimos tempos eu estava me cobrando bastante, assim, né? De mudanças, essas Você vai coisas. contar essa experiência? Oi? Você quer um encontro com Deus, aí você encontra com Deus. Tem algo Não, mas não é restritivo. Não, é algo que Deus É a falou com minha, ele. Ah, então tá bem, então errado. Mas foi que, assim, eu vi muita gente lá que estava em uma busca com Deus, mas eu conseguia sentir, até conversei com um outro, no qual elas estavam em uma situação muito mais difícil que a minha. Elas estavam em um ponto de partida, né, ou até antes do ponto de partida, para encontrar Jesus. E elas estavam no lugar ideal, né? Só que aquilo me fez, tipo assim, agradecer muito a Deus mesmo, por poder estar ali naquele momento já com uma consciência mais atual de quem Cristo é. Então, e que na verdade Ele é que foi me moldando, e não eu com o meu esforço me moldando para conseguir chegar ali e estar em certos lugares, né? Então, eu senti muito essa parte de, tipo assim, Deus já ministrou muito em mim, né? É o meu testemunho mais atual, assim, Ele já ministrou bastante em mim, e eu tenho muita coisa ainda para mudar, mas eu estou em um caminho legal, eu estou em um caminho gostoso com Deus, né? E justamente porque eu estou entregando bastante, e ainda tenho que entregar mais também, coisas para Ele. Então, esse é o mais atual, assim, e foi muito significativo mesmo para mim, assim, ver que eu estou em um ponto no qual teve épocas que eu jamais achei que eu ia chegar. Eu falei, não, tipo, ser cristão, isso não é pra mim, né? Até porque a maior parte da minha vida eu nem acreditava. Então, hoje tá tendo essa crença toda em tipo assim, ver o ateu conversar e falar, velho, você nem ateu não é, você tá decepcionado. Então, pra mim é muito legal, eu não imaginava estar nesse ponto, eu realmente era cru, né? Não entendia, desacreditava. Ok, eu tô pensando qual que é o ponto. Tem várias. Assim, dentro da pergunta eu falei assim, qual é a maior? Mas são Mas tantas, assim, o né? que te impactou muito, assim. Ok, eu lembrei de uma que me impactou muito. Uma das missões que eu fiz foi pro Chile, né? Inclusive a sua irmã foi comigo, Sim. a Sueli foi comigo. E aí teve um dia que nós fomos a uma aldeia indígena. E nessa aldeia indígena foi bem precário, porque lá eles não tinham talheres, aí a gente comeu, eles andaram tipo 15 quilômetros para conseguir talheres, aí eles trouxeram pra gente e os talheres eram enferrujados. Nossa. Enfim, foi tipo umas situações complicadas ali, só que ia ter um culto no final da tarde. E eu lembro que a líder, ela falou assim, ela tava orando, e essa líder, ela já tinha ido assim, até para o Afeganistão, já tipo 10 anos de missões integrais, e tinham vários outros missionários ali com muito mais tempo de missões. E aí ela sempre orava a Deus para perguntar quem que ia trazer a palavra. E nesse dia ela chegou para mim e falou assim, Lê, eu senti do Espírito Santo que você que vai trazer a palavra hoje pro culto. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiquei até assim, porque tinham pessoas muito experientes e eu só tinha 17 anos. E aí eu pensei, nossa, que eu vou pregar, né, e tal. E eu pensando assim, palavras profundas. E aí o Espírito Santo falou, João 3,16, que é o coração da Bíblia, né, que Deus amou o mundo de tal maneira e tal. E aí eu fiquei, não, Deus, isso é muito simples, isso é muito simples. E aí o Espírito Santo insistindo no meu coração, tipo assim, peraí, quem que vai guiar essa ministração, né? Eu falei, não, ok. E aí eu cedi. E eu fui lá ministrar. E aí eu lembro que eu comecei a falar que Jesus nos ama. E que o Espírito Santo queria trazer o entendimento para nós do quanto o Senhor nos ama. Do quanto o Senhor nos ama. Aí só um parênteses, tinha uma família de alemães, eram missionários alemães que estavam servindo essa tribo indígena no Chile. Então eles eram a única família loira do olho azul, ok? Ok. E aí eu tava lá ministrando e tal, entrou uma menina correndo lá de fora, a loirinha, e ela me abraçou enquanto a gente cantava aquele louvor, me ama. E aí ela me abraçou, ela começou a chorar, mas de um jeito que, tipo assim, eu larguei o microfone com a outra menina
e fiquei no chão com ela, porque ela tava desfalecendo, assim, sabe? E aí depois eu fui conversar com essa menina. E aí quando eu fui conversar com ela, ela me contou assim, que quando os pais dela falaram que eles iam largar tudo na Alemanha para ir pro Chile, ela ficou muito chateada, porque, tipo assim, lá na Alemanha eles tinham tudo, assim, tinha uns amiguinhos da escola, ela tinha, tipo assim, 7 anos, quando eles falaram que iam ir pro Chile. E aí quando ela falava, mas por quê? Por que que a gente vai deixar a Alemanha pra ir servir índio no Chile? Não faz sentido, né? E morar, tipo, morar numa tenda. E os pais dela só respondiam assim, porque Deus mandou. Assim, com a alimentação deles e tal, mas eles só falavam pra ela porque Deus quis, porque Deus mandou. Eles não explicavam, assim, o amor pelo próximo, não, eles só falavam que Deus mandou. E ela ficou com raiva de Deus. E ela falou assim, que a partir daquele dia que eles saíram e aí ela chegou naquela situação precária lá do Chile, ela tinha raiva de Deus. Ela, tipo, tinha ódio de Deus por estar ali. E pra você ter uma noção, ela disse que ela nunca entrava na ministração. Ela nunca assistia. Eles oravam, ela não orava. Gente, é a filha dos missionários, ela, tipo, tinha raiva de Deus. E aí, como ela era criança, ela tinha, tipo, 10 anos, eles falavam, faz, né, criança e tal. Mas ela tinha ódio de Deus. Ela falou, eu tinha raiva de Deus. Só que hoje vocês brincaram com a gente, vocês interagiram com a gente e me deu vontade de entrar. Mas eu nunca entrava no templo. E aí ela falou assim, que quando eu estava ministrando, falando do amor de Deus, foi a primeira vez que ela se sentiu amada por Deus. E foi o dia que quebrou aquele ódio que ela tinha de Deus. Era uma criança, tipo de 10, 11 anos. Mas eu lembro que na hora que eu tava ali com ela e ela chorando, e ela falou, Deus me ama, e ela chorando assim. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim, eu te trouxe pro Chile por causa dela. Tipo assim, e tinha acontecido um monte de coisa, tinha tido milagres, assim, pessoas que tinham o braço ressequido que foi curado, e um monte de coisa. Mas na hora que eu olhei para aquela menina e ela teve a revelação que Deus amava, ele falou pra mim, eu te trouxe aqui por causa dela. E aí, tipo assim, eu entendi que nem sempre vão ser coisas grandiosas, né? E ainda pensei assim, o foco são os indígenas aqui, né? Não, era a menina de 11 anos. Da Alemanha. E aí na hora que eu comecei a orar por ela, Deus ainda me trouxe palavras de conhecimento, falando, você vai pelas nações, você vai levar o amor de Deus e tal, e tal, e tal. Tipo assim, aquele foi o encontro de Deus com ela. E assim, eu fiquei muito feliz de ter sido um canal, né? Pra Deus fluir. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer do rosto dela, assim, Deus me ama. Era como se ela tivesse encontrado, assim, a coisa mais incrível do mundo. E, enfim, foi muito bom. Muito bom. Uhum. Cara, não sei vocês aí que estão nos acompanhando, mas eu já estou impactado aqui com os testemunhos, com as falas, com tudo que está sendo dito. Mas vamos dar uma pequena pausa agora para nós seguirmos com o nosso louvor. Não lembro qual louvor. É um louvor. É um louvor. Muito bom. Mas fica aí que já já a gente volta, tá bom? Vamos declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, entronizado nas nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
é o Senhor e no digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Amém. Que bênção que foi esse louvor, né? Assim como no primeiro, nas perguntas, eu sei que Deus está falando grandemente no seu coração e através desse louvor também o Senhor ministrou grandemente a sua vida. Vamos para mais algumas perguntas? Eu quero saber agora, a gente entrou muito no papo individual, Mas antes de entrar, não sei se você... Acho que não, né? Nem todos sabem, mas eles são casados, tá, gente? São casados. Uma três linhas aqui. Agora eu posso a gente já falou muito sobre sobre a história de sobre a de outro. Mas eu queria saber agora como é que vocês se conheceram, como é que foi a época do namoro, como é que chegou na parte do casamento, como é que vocês entenderam que isso era da vontade de Deus e um pouco da história de vocês dois. Eu já descobri que a Maria. Acho que ela se apaixonou, ele rezando lá por isso. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai alugou um salão para ser a igreja. E aí, em cima da igreja, tinha umas 3 casas de aluguel lá. E a família do Igor morava lá em cima. E aí, então eu conheci o Igor quando eu tinha 8 anos. Que foi... Eu fiz mais amizade com a irmã dele, na verdade, né? Eu fiquei bem amiga dela. E aí a gente conviveu. Quando ele era criança, antes dele ir morar com o pai dele, porque os pais deles eram separados e o pai dele morava em Minas. Então, antes dele ir pra lá, quando ele tinha uns 11 anos, antes disso a gente se conheceu e eu gostei dele. A gente se gostou dessa época. Ele foi meu primeiro crush. E ela com quando eu tinha... ele tinha 10, eu tinha 8. É porque assim, eu tinha um olhinho verde, né? Aí eu olhei, eu só pensei, nossa, que menino bonito. Mas era lógico, aquela coisa bem distante. Eu era bonita. Percebeu, né? Então, aí a gente conviveu e tudo. Óbvio que eu vou contar a história dele que tinha 8 anos. Só dá umas temporadas aí, né? Mas aí, tipo, ele foi morar com o pai dele, a gente se afastou. Nesse período a gente se viu algumas vezes, né? Porque às vezes ele vinha pra São Paulo e tal. Mas coisa bem esporádica. Quando ele tinha já uns 20 anos, aí ele veio e frequentou um tempo a igreja, que foi quando ele se batizou nas águas. Inclusive foi meu pai que batizou ele, né? E aí a gente
conviveu um pouco mais nessa fase, mas assim, eu via que ele ainda não tinha tido um encontro genuíno com Deus, que tipo assim, eu também era muito nova, né, e tal, a gente não teve um relacionamento, até porque eu namorava nessa época também, né, com outra pessoa. Mas assim, eu já tinha um sentimento lá no fundo guardado desde criança, né? Mas assim, eu deixava... Assim, seguir a vida, seguir né? a vida. Tanto que quando ele foi morar nos Estados Unidos, a gente pensava que a gente nunca mais ia se ver. Porque ele não tinha intenção de voltar e eu não tinha intenção de ir pra lá. Mas eu ficava sabendo dele pelas irmãs dele. Aí a irmã dele, eu perguntava, como é que tá seu irmão e tal. Então a gente, tipo assim, a gente criou um afeto muito grande um pelo outro, né, amor? Tipo assim, pela família. Ele foi muito amigo do meu irmão. Então a gente tinha esse afeto. E aí só lá em 2020, quando eu voltei pro Brasil, que eu servi aqueles 2 anos, né, foi na Itália. E aí quando eu voltei pro Brasil, aí o meu pai teve câncer, tudo, aí o Igor voltou em outubro, o meu pai morreu em novembro. Foi bem assim, seguido, assim. E aí a gente tinha até se visto antes do meu pai falecer, que foi no meu aniversário, mas foi assim, que a família dele veio, ele veio junto, aquele oi, né? Mas aí depois a gente se aproximou quando meu pai faleceu e eu e minha mãe fomos morar em Itapecerica da Serra. Que aí era da rua de baixo, assim, da rua de cima, da casa da irmã dele, que ele tava morando com a irmã dele. Ai, finalmente! E vocês sabiam disso? Que ele morava lá? Sim. Tanto que ele começou... A mãe dela tinha quebrado o pé na época. E aí eu era a ovelha boazinha, eu ficava carregando ela. Então eu fui ao hospital com ela quando ela foi fazer a cirurgia. Né? Depois que o pai dela faleceu, eu fiquei meio com um bracinho direito ali dela. Ajudava bastante. Ajudava bastante a mãe dela. E aí ele começou a conviver. Não era intencional, não. Muita gente acha que eu já tava com intenção, mas não tinha intenção alguma. Aí a gente acabou se aproximando, eu ia muito na casa dela. A mãe dela, né, debilitada, então ajudava a cuidar dos cachorros, tinha um casal de pitbull. E ajudava no sítio, né, porque é uma área rural. E aí foi cada vez mais... A gente já tinha uma certa conexão, foi se entrosando, né? E o lado, assim, é porque com o Igor não era conhecer um desconhecido, era rever alguém que eu conheço há muito tempo, né? Apesar de que a gente ficou muito tempo separado, então já tem muita coisa nova, né? Mas não era aquele sentimento de oi, prazer, era tipo assim, e aí, como é que você tá, entendeu? Então, o nosso entrosamento, assim, de reaproximação, era muito natural, porque era um sentimento de alguém familiar, né? Alguém familiar. Então, aí depois, eu lembro que alguns meses que ele tava convivendo ali em casa, ele sentou comigo e falou, abriu o jogo, tô gostando de você. Mas ainda bem. A gente saiu... A gente saiu várias vezes, na verdade. A gente saiu lá, vamos comer alguma coisa. Mas aí teve uma vez que nós fomos a um restaurante japonês. Aí ela sentou do meu lado, eu falei assim, o que você vai querer comer, amor? Eu falei, já tô te chamando de amor. E aí jogou o amor. Anota essa questão. Conselho. Teve várias coisas que não foram intencionais, mas foram bem... Foi caminhando pra acontecer. Bem desse... Mas aí ele chegou pra mim um dia e falou assim, eu quero ser sincero. E, gente, já um conselho aí pros homens. Anota aí. Seja sincero. Mesmo que naquele momento você não vai começar um relacionamento, mas deixa claro o que tá rolando ali, né? Pra também não gerar aquela dúvida da menina, tipo, será que ele tá gostando de mim? Será que não tá? Né? A tal defraudação, né? A defraudação também. E aí ele chegou pra mim e ele falou, olha, eu tô gostando de você, tá indo além da amizade, do meu coração, mas eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. Então eu não me sentia pronta pra começar um novo relacionamento. E aí ele falou assim, eu te espero, tipo assim, tá tudo bem, eu só quero deixar claro pra você que eu tô sentindo, né? E aí eu gostei daquela atitude, assim, dele jogar limpo, assim, e tal. E aí a gente começou a vamos ver. Aí depois de um tempo a gente começou a orar. Nesse dia você já gostava dele? Nesse tempo? Ou foi tipo assim, que você falou Itália, aí vamos nos Estados Unidos. Aí você Itália. Aí quando você se viu, eu falei assim,
Lembrei de seu olho verde. Então, é que assim, ó, quando ele voltou, é que pareceu que foi muito rápido, Sim. mas é que foi assim, ele voltou em outubro de 2020. Meu pai morreu em novembro, certo? Eu só fui me mudar lá para Itapecerica em setembro do outro ano. Ah, então foi um ano. Foi um ano. Então, assim, quando o Igor voltou, eu estava no outro relacionamento que eu falei. Então, na hora que o Igor voltou, pra vocês terem uma noção, eu cumprimentava o Igor, mas eu não ficava conversando com o Igor sozinha e tudo, porque eu tava em outro relacionamento. E eu sabia que, tipo assim, na infância eu tive um sentimento por ele, então é melhor não ficar, tipo, Caçando, alimentando né? algo que pode depois despertar alguma coisa. Então... Não, na época que eu tava me relacionando, a gente não ficava convivendo. Não. Foi só mais você É com a que- minha mãe. A gente também teve algumas falhas, né? Isso que eu queria É. falar. Mas... Ah, sim. Sim, Mas que- isso depois. É. Aí depois que eu fui morar lá em Itapecerica, a gente conseguiu, né? Foi se aproximando e tal, enfim. Aí a gente chorou e tudo, mas assim, a gente errou que a gente se beijou. A Carly, eu tava muito carente, gente. Meu pai. Ô, Ney, ele falou que gostava de você. Você chegou a falar pra ele também? Ou... Não, eu falei pra ele que eu tava sentindo algo, porque tipo assim, eu tava sentindo algo, mas eu não me sentia pronta pra começar um relacionamento. Mas aí depois que eu já tava me sentindo melhor, na verdade eu acho que eu tava muito ferida, assim, né, da outra relação e tal, e aí eu queria um tempinho mais sozinha. Ela já gostava de mim. Eu já gostava, você não algumas- admitia. Era assim, eram Tinha várias medo, coisas. né? O relacionamento dela tinha acabado de terminar, então realmente é meio complicado, né? Você já começar outro, tendo toda aquela história, filho de pastor, né? Representam muita gente. Era também pelo que as né? pessoas iam pensar, porque tinha gente que nem sabia que eu terminei. Nossa. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, eu terminei, eu não vou postar no Instagram, não sou influencer que posta o término, né? Então, assim, Pronunciamento da Letícia. não teve isso. Então, assim, foi muito em off o meu término. Então, às vezes, já fazia, tipo assim, 6 meses que eu tinha terminado, alguém chegava e perguntava do meu ex, como se a gente estivesse junto, entendeu? Então, tipo assim, isso também me deixava, eu aparecer, vão achar que eu, sei lá, traí, Sim. entendeu? Alguma coisa assim. Sempre falam, né? Aí eu ficava um pouco assim. Mas também, agora é uma coisa real, assim, que eu acho que é até legal a gente refletir. O Igor, ele não se encaixava muito no ideal limitado e religioso da minha cabeça. Porque vocês ouviram, tipo, que a família, tipo, ele cresceu num lar que não era, tipo, evangélico, ele teve o tempo dele no mundo e tal. E como eu era filha de pastor e tudo, eu me imaginava casando com alguém, talvez até filho de pastor também, Tá sei lá, crente, né? muito crente, né? Que conheceria ele no monte da luz. Vivia orando. Não sei, Então eu ficava um pouco assim, né? De tipo assim, ai, será que é? Será que não é? Só que o Igor, ele foi muita cura pra minha vida em muitas coisas. Foi um suporte de Deus, assim, no momento que eu mais precisava também. Mas ele foi me mostrando que ele tinha muito caráter. Ele tinha muita, assim, verdade. Ele não ficava escondendo os erros. Ele não tinha aquela hipocrisia que às vezes dentro da igreja tem, de tipo assim, não falar a verdade, não falar o que está sentindo, não falar as dificuldades, sabe? E aí eu via nele também muita verdade, no sentido de falar a verdade, de ser, ter honra, né? E hombridade. Então eu comecei a ver, tipo assim, cara, ele só precisa de mais tempo conhecendo e vivendo a Bíblia e tal, e estando na igreja. Mas assim, como homem, ele já tinha muito caráter. E às vezes eu me relacionei com gente da igreja que conhecia a Bíblia de cabo a rabo, mas não tinha caráter. Então, tipo assim, o que eu acredito é que foi até uma cura de Deus, assim, de tipo assim, foi o padrão que às vezes eu criei na minha cabeça. Mas será que era isso que Deus tinha pra mim? Será que era, tipo, só assim que ia dar certo? Entende? E o Igor, pra mim, ele foi, assim, uma quebra desse paradigma na minha cabeça e mostrar que, na verdade, o
melhor relacionamento que eu tive foi com alguém que não tinha aquele histórico todo gospel, mas que, tipo, realmente se converteu e tava caminhando com Jesus, sabe? Amém. Mas a parte da confirmação pro casamento, do namoro, o que foi a pergunta? Teve algo assim. Como vocês sabiam, eu acho que você basicamente já falou, que é como vocês sabiam que era a vontade de Deus. Eu acho que... Pode falar. Eu falo, meio não, as coisas começaram a cooperar, assim, né? As coisas do mundo natural, né? Então, já tinha um bom tempo que nós estávamos namorando. Eu comecei a ter bastante trabalho em Barueri, que é onde ela já estava morando. E... Perdão. E isso foi uma das maiores confirmações. Porque eu passei, assim, né, já falando da dependência de Deus, o que é importante. Eu passei a maior parte da minha vida também, depois trabalhando bastante, né, com meu pai, essas coisas, aprendendo a ganhar dinheiro. Então, fui para os Estados Unidos, né, só trabalhar bastante, qualquer coisa eu faço, desde que esteja... Lícito. Então, a tal nunca tive preguiça, né? Então, mas aí eu via, tipo assim, eu sempre dependendo dos meus braços, né, da minha vontade, pra crescer na vida. E só, tipo assim, tendo Deus ali novamente de lado, me apoiando e, tipo assim, quando Jesus voltar, então, né, vai voltar. Mesmo se eu tiver morrido, eu só vou segurar a cordinha e subir junto com eles, né? Mas não, ele quer viver com a gente aqui na Terra também, né? E eu tinha toda essa dependência em mim mesmo até. Tipo, eu trabalhar, eu vou conseguir, eu vou plantar, eu vou colher, tudo das minhas forças. Sendo que, na verdade, até nisso também, ele que me deu toda a vitalidade e tudo mais para estar construindo isso. Mas eu não dava os lucros, os méritos para ele. Então eu fiquei 2 anos aí, tipo, meio sem conseguir trabalho, né? Depois de vir dos Estados Unidos, uma condição bem chata, assim, bem ruim, ainda mais para mim que sempre tive o alcance rápido no dinheiro, né? Em conseguir trabalhos. Então essa dependência de Deus me ajudou a estar mais próximo, tipo, estava sendo discipulado pelo meu tio também na época, nós estávamos juntos, a estar mais próximo da Letícia também, né? Quando nós nos voltamos a nos relacionar, não é que ela estava também com uma pessoa que não conhecia Jesus, né? Já tinha um tempo já de caminhada legal com Cristo. E eu esqueci da pergunta. Sim, não, mas da confirmação do nosso casamento. E foi muito próximo. Eu fiquei um bom tempo, até próximo da gente casar, mesmo sem ter algo voltado para minha área, para minha expertise, né? E aí começou a sair vários trabalhos. Eu tive dentro de Você via Deus abrindo portas, né? E confirmando coisas. Para mim, a confirmação foi muito assim da nossa convivência. E eu vendo também que o nosso chamado e que a nossa visão era muito próxima. Tanto que você falou assim, vamos para a África agora. A gente tem muito isso, tipo assim, a gente quer servir a Deus no que Ele nos colocar, onde for. A hora que isso for. A gente já tinha, né? Esse foi meio que, na verdade, mais pro nosso namoro. Quando a gente começou a namorar, a gente já conversou bastante sobre os desejos, os propósitos sonhos, de vida. Né? Também, tipo, filhos, quer ter filho ou não quer. Coisas sobre dinheiro, como a gente vai usar o nosso dinheiro e tal. Claro que dentro do casamento a gente alinha melhor, né? Mas assim, pra mim também, eu quero até compartilhar um momentinho, posso? É que assim, claro que não foi só isso, tá, gente? Foram muitas confirmações ao longo do tempo, muito discipulada, eu também encontrava, né? Eu até marquei de encontrar a pastora, abrir, conversar, o pastor da nossa outra igreja também. Sempre busquei conselhos em momentos difíceis também. E aí teve uma vez que nós estávamos no acampamento, nós estávamos noivos já. Mas parece que lá no fundo ainda tinha um pequeno, tipo assim, mesmo? É isso mesmo? Pequena dúvida. E aí... Tinha um irmão lá do acampamento de jovens que ele tem uma deficiência na perna, que ele anda assim, né, tipo, tipo uma muleta, né? E ele anda bem devagar, porque ele tem essa diferença de altura de uma perna para outra e ele anda mancando. E aí lá era bem longo, assim, a distância entre o quarto dos meninos e o refeitório. E aí eu lembro que, tipo assim...
todos os meninos já estavam lá, e como o quarto das meninas era perto, as meninas já estavam comendo há muito tempo. E eu tava esperando o Igor e esse Igor não chegava. Todos os meninos já estavam lá, todo mundo comendo e tal. Eu, gente, cadê meu noivo? Cadê meu noivo? E aí eu tava na porta, assim, no refeitório, e o ruim é que lá não tinha sinal, eu não conseguia ligar pra ele. Eu falava, eu tô quase indo lá, tô achando que ele passou mal, que aconteceu alguma coisa. E aí daqui a pouco ele tá subindo junto com esse rapaz, conversando com esse rapaz e ajudando ele. E aí eu pensei assim, Uau, é ele. eu quero casar com esse homem, porque tipo assim, ele talvez nem vai jantar, mas ele tá vindo com esse rapaz que tipo, normalmente ele sempre chegava sozinho, esse menino. Mas tipo assim, ele veio pro menino não vir sozinho, ele veio junto com o menino, entendeu? E claro que não foi só isso. Mas eu lembro que eu pensei assim, eu quero um homem que vai olhar pra quem ninguém tá olhando, entendeu? E que assim, que tem esse coração de servir, mesmo que talvez eu não jante, mas eu vou fazer companhia pra ele não se sentir sozinho. E aí eu pensei, é esse homem que eu quero me casar. Foi muito fofo. Eu queria que vocês, de maneira bem rápida, desse um conselho, olhando pra câmera, para os jovens que estão solteiros dentro da igreja, que buscam um namoro, buscam um casamento com um propósito. Ok. Que conselho você daria? Eu te deixei rosa. Eu É. Para os solteiros, principalmente, difícil, hein? Anota. Eu creio assim, não tenha pressa. Também conversamos sobre isso, não é que Deus vai falar, olha, eis que a Juliana, né, de cabelo vermelho. Vai aparecer o anjo Gabriel. Pra te falar. No alto do monte. Mas, igual a Letícia falou, preste bastante atenção no caráter dela, se tá, né, bem coerente, assim, bem próximo de Cristo. Preste atenção em você também, ou você mulher, né, você é um homem, no seu caráter, o quanto você está preparado para assumir um relacionamento, com questão de defraudação ou não, né, porque relacionamento a gente já sabe, dentro da igreja, deveria ser em todos os lugares, mas principalmente tem o intuito de virar casamento. Então é para terminar, né? O meu cunhado Lucas, irmão da Letícia, ele me falou isso, eu achei muito interessante. O namoro ele é para terminar. Ou ele termina e as pessoas ficam solteiras novamente, né? Ou termina em casamento, noivado e casamento. Então, saiba que você tem que abrir mão de muita coisa. E junto com essa pessoa tentar descobrir as coisas mais importantes. O que são mais importantes para mim, o que são mais importantes para ela, né? Ou eu, no caso da Letícia, eu sempre sonhei em ser pai, a Letícia sempre sonhou em ser mãe. Então não é que eu tô casando com alguém que não gosta de crianças, porque isso seria muito difícil para mim. Eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, eu adoraria viajar o mundo inteiro. E essa é uma expectativa muito grande da Letícia. Então se a Letícia fosse aquela menininha da cidadezinha, que não quer sair de perto da família, difícil seria o nosso relacionamento, se é que seria possível. Então, primeiramente, orar muito, ter bastante paz. E se você está casando com 17, 18 ou 50 anos, esse é o seu tempo. É o tempo de Deus. E o relacionamento conjugal não é o mais importante, apesar de ser bastante, não é o mais importante. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. É isso. Cirúrgico. E eu falaria assim, aproveita cada fase da sua vida, porque às vezes as pessoas, elas pensam, eu vou ser feliz quando? Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu namorar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. E aí a pessoa nunca é feliz hoje. Então, assim, aproveita bastante cada fase. Porque cada fase tem o seu lado bom. Quando você é solteiro, você, tipo assim, faz as coisas no seu tempo, sabe? Você não precisa dar satisfação. Só pros seus pais, no máximo, né? Então, aproveita esse tempo para você gastar conhecendo Jesus com profundidade e estando com seus amigos da igreja, estando assim, gastando mesmo a sua juventude, sabe, com alegria, se profissionalizando, investindo no seu profissional, investindo no seu ministério, tipo assim, cresça como pessoa, trabalhe a sua maturidade e o seu psicológico, a sua estabilidade emocional, porque um relacionamento é muito importante, tipo assim,
os seus defeitos se afloram e as suas qualidades também. Então, assim, é bom que você trabalhe em si, que você busque a Deus e que você esteja com os olhos abertos, sem religiosidade, mas guiado pelo Espírito Santo. E também enxergando coisas humanas mesmo e básicas. E nada dessa assim, tipo, às vezes a pessoa... Nossa, essa pessoa é muito de Deus, mas eu não tenho atração física por ela. Peraí, então ele vai ser seu irmão em Cristo, provavelmente. Ou essa pessoa tem muita atração, mas ela não tem Deus. Aí, né, também não rola. Então eu acredito que tem que ter um equilíbrio de corpo, alma e espírito. O corpo, você tem que ter atração física. A alma, vocês têm que saber conversar, ter perspectivas, sonhos e tudo. A alma de vocês se conectarem, as emoções também. E o espírito, que é o seu propósito, as suas orações e a sua vida com Deus e a vida da pessoa também estarem caminhando juntos. É isso. Cirúrgico, Letícia, cirúrgico. Agora a gente vai mais uma pausinha para o nosso louvor, mas fica com a gente, o papo tá muito bom, tô adorando essa conversa, mas daqui a pouco a gente se encontra novamente, tá bom? Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero ti. Eu abro meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais.
do meu cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a
todos os dias. Amém. Amém. Estamos de volta, estamos de volta, galera. Tamo junto, você que segurou aí, você que louvou, adorou, chorou. Se já não chorou durante a conversa, chorou no louvor, vai chorar depois. Seja tocado pelo Espírito Santo, eu já estou sendo tocado. E vamos continuar aqui com a nossa entrevista, o desenrolar, o destrinchar, o aprofundar. Muitos sinônimos, muitas palavras. E eu queria saber de vocês qual é a importância do jovem trabalhando ministerialmente e, junto com essa pergunta, como que deve ser o evangelismo para jovens e o culto para jovens e uma igreja para jovens? Tem 5 perguntas. A importância do trabalho no ministério. Olha, é sempre o mundo, né? O que está ao redor de você vai te moldar de alguma forma, né? E aí vai se tornando comum, e a gente acha que é o normal, não é? E por que é importante, então, você estar trabalhando, né, o jovem principalmente, cheio das confusões, como nós falamos aqui, no ministério? Você está mais conectado a Jesus, você está mais conectado com pessoas que estão no propósito, claro que desde que tem uma liderança saudável, né? Vocês vão estar mais perto de Cristo. Então, estando trabalhando no ministério, vocês estão sim mais perto de Cristo, vocês estão fazendo o que Cristo fez, que é servir, né? Então, você foi chamado para isso, não é um ou outro, todos são. Você tem que servir, você tem que ser servo na igreja de alguma forma, e vai ser um tempo, eu ia falar gasto, mas é um tempo que você vai investir, é um tempo que você vai investir em conhecimento, em verdade. Muitas vezes você vai estar ali só trabalhando, fazendo mecânico, mas várias vezes também você vai estar fazendo o espiritual, você vai estar ali ouvindo ou testemunhando, chorando, brincando junto com as pessoas. Mas lógico, novamente, desde que tenha uma liderança ali bem espiritual, bem humana também em volta. E isso te molda para várias áreas. Profissional também, você entender como o cooperativo, como trabalhar em equipe. A equipe se comunica, isso é muito importante. Ali você vai se descobrindo também, dependendo da área. O ideal é você ir passando assim, em várias também para ver qual aqui você mais se encaixa, os seus talentos, o que Jesus colocou para você, o Espírito Santo no seu coração. Mas o mais importante mesmo é isso, você fazer cada vez mais parte, se enraizar na igreja, né? Se enraizar em Cristo. E a outra pergunta era como deve ser um culto de jovens, né? Um evangelismo para jovens. Eu vou mudar a pergunta, eu vou fazer assim. Como que você acha que a igreja, ela pode, não gostaria de usar a palavra aprender, mas manter ali o jovem dentro da igreja? Porque nós entendemos hoje que o mundo tem muitos atrativos. Sim. E os jovens hoje, às vezes, por curiosidade, vai buscar esses atrativos. Sim. Como é que uma igreja, uma liderança faz para manter, na visão de vocês, o jovem dentro da igreja? Então, eu acho assim que, por exemplo, você vai fazer um culto evangelístico ou algo assim, tudo bem você usar um meio para um fim, mas a gente nunca esquecer de qual é o fim. Como assim, Letícia? Eu lembro até de uma igreja, né, que eles fazem game night, que é tipo, eles viram a noite jogando videogame, levam até computador pra igreja, PlayStation, jogam no telão, e é muito... Eu gostei. E é uma atração muito boa para jovens, porque o pessoal convida a galera da escola, convida os amigos que não são cristãos para irem nesse game night. E aí tem um momento que eles param e escutam a palavra de Deus. E muitas pessoas, muitos jovens estão se convertendo nessas noites. Então, assim, eu acredito que o meio, tipo, ainda mais no mundo que a gente vive de dopamina, muitas vezes a gente vai ter que usar meios criativos para poder atrair os jovens, né? Até porque eles têm muitas coisas, né, que estão atraindo, que estão captando a atenção deles. Então a gente tem que ser criativo às vezes para ter essa atenção deles. Porém, nunca pode deixar de ser um fim em Cristo, né? Então, mas, por exemplo, nessa questão de como manter um jovem na igreja, aí vem agora para o jovem que já frequenta a igreja, né? E não nesse sentido evangelístico. Eu acredito que esse manter envolver o jovem em todos... Lembra que eu falei de corpo, alma e espírito? Eu acredito que a gente tem que pensar nisso como igreja. De tipo assim,
fazer coisas, tanto que vão ser atividades, assim, que o jovem vai estar reunido, mesmo que seja assim, vamos fazer um futebol junto com os jovens, vamos sair para comer, ou vamos fazer aqui na igreja a noite da pizza, tipo uma coisa assim, né? Tipo, assim, a sua carne e a sua alma tá alegre com aquilo, você tá envolvido com o pessoal, você se sente acolhido, você sente a amizade, então também na igreja não tem aquelas panelinhas que excluem os outros, mas que inclui e que traz para perto e que faz a pessoa se sentir pertencente, né? Porque aí no mundo, muitas comunidades e muitas coisas estão abraçando os jovens. E aí eles se sentem pertencentes e às vezes é aquela coisa assim que destrói a cabeça deles. E que tipo, é totalmente contrário da Bíblia. Então eu acredito que dentro da igreja tem que ter esse entrosamento, né, esse acolhimento, mas principalmente o espiritual. Tipo assim, com profundidade em Cristo, com profundidade em cura, com profundidade em identidade e coisas que vão fortalecer o corpo, a alma e o espírito do jovem para ele permanecer. Sim, é uma verdade. E assim, totalmente diferente essa pergunta, mas a gente queria saber de vocês, o que Jesus representa para vocês e quem ele é para vocês. Pode ser uma única palavra, Uma frase sua sobre isso. É tudo, né? Jesus é tudo. Sem ele nós não teríamos vida, paz. Nós sabemos que aqui o máximo que a gente vai ver, segundo a Bíblia, é 120 anos. Mas quem chega lá? E 120, né? Vamos ser um pouco matemáticos aí. Se comparado à eternidade, é o quê? Não é nada, né? Justamente. Então, tipo assim, ele é nosso, igual a gente falou, ele é nosso amigo, ele é nosso mestre, ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso irmãozinho também ao mesmo tempo. Então, ele representa todas as características naturais, e até mesmo para nós que somos homens, é engraçado. Nós somos noivas dele, né? É engraçado falar isso. Mas nós somos as noivas de Cristo. Então, você imagina, nós temos todos os tipos de relacionamentos, né? Menos um, graças a Deus também por isso, né? Que é o conjugal, com Cristo. Então, tipo assim, ele é o exemplo mais extremo de servidão, o exemplo para nós seguirmos, e também esse chamado do quanto ele nos amou, né? De que ele serviu tanto, que serviu no ápice de morrer por nós, numa maneira muito vergonhosa, dolorida, né? Dolorosa, na verdade, triste. Então, sem Jesus mesmo, de fato, hoje já, para mim, que não acreditava nele, é um mundo sem propósito, é um mundo sem razão, é um vazio muito grande. Eu falo mesmo, hoje em dia, se não fosse Cristo, eu não tinha razão para viver. Então, ele representa tudo hoje na minha vida. É interessante que mesmo eu sempre ouvindo falar de Jesus, a gente vê o quanto a gente ainda tem para conhecer dele, né? O quanto a gente ainda precisa se aprofundar nele. E eu acho que ultimamente o Espírito Santo tem me conduzido a ter uma revelação maior. Eu estou nesse processo ainda, porque é difícil a gente ter realmente clareza da grandeza de Cristo, né? E esses últimos tempos eu tenho até meditado bastante naquele louvor Cristo, né? Que fala, a beleza de Deus. E aí fala, tipo, que ele é tudo que Deus pode nos dar. Então é tipo assim, eu ainda não cheguei no lugar onde eu não sinto falta de nada. Não sinto falta de coisas materiais ou carências humanas. Mas eu quero viver essa revelação plena de que Deus é tudo que nós precisamos, sabe? E é como eu vejo, mas a gente não precisa só saber, mas a gente precisa ter a revelação e viver aquilo. Então eu acredito que eu estou nesse trajeto, né, nessa jornada de eu sei que Cristo é tudo que Deus pode nos dar e Ele é a plenitude de tudo, mas eu quero viver isso. Eu quero, tipo, conhecer a plenitude de Cristo e me sentir totalmente completa nele. E essa busca que eu tenho vivido. Amém. Amém, glória a Deus. Infelizmente, acho que estamos chegando na reta final. Fico muito triste, né? Porque eu gostei muito. Sim, Eu gostei muito da conversa. Legal.
Mas como última pergunta, não seria uma pergunta, mas eu queria que vocês dessem uma palavra para o jovem que está nos assistindo sobre toda a sua caminhada, todo o testemunho que você deu, e que vocês dessem um conselho para os jovens que estão nos assistindo, uma palavra para eles. Um conselho? Seja quem é cristão ou não cristão. Para qualquer um, é o clichê, e é porque dá certo, por isso que é clichê, né? Então, leia mais a Bíblia, sempre esteja perto dela, ore mais, nunca é tipo demais. Tem coisas que não são demais na vida e elas são relacionadas a Cristo, né? A presença de Deus nunca é demais, a leitura da Bíblia também não, e a oração não. Então, tipo assim, louvar mais a Jesus também. Procure muito e tenha certeza, tipo assim, eu vivi alguns anos, foram poucos anos, mas parece que foram muitos, porque foi muito intenso, mas desperdiçando a minha vida no mundo, e eu achava que estava vivendo. Realmente eu não posso falar, não gosto de mentir mesmo, né, que não foi divertido várias vezes, não foi gostoso, enquanto eu vivia principalmente, parecia que tudo aquilo era na verdade o que era viver mesmo o mundo, que era o aproveito da terra, né, o prazer. Mas a verdade é que hoje, mais maduro, conhecendo a Deus e tudo mais, foi uma perda de tempo. Então, para você que tem uma certa, como é que eu falo? Curiosidade em saber como é que é o mundo, como é que é viver, várias áreas diferentes, para não falar palavras aqui, né, para pessoas mais novas, específicas, mas é perda de tempo, tá? Pode ter certeza disso, de alguém que já viveu bastante, com relacionamentos, com carros esportivos, com, não sei, cara, droga. Finanças, com droga também. A início, assim, a princípio, é tudo muito bom, tem coisas que continuam sendo talvez gostosas, né, eu só não sei hoje porque nada disso me convém mais, mas é perda de tempo. Então, tipo assim, você vai só perder tempo, você está em busca de algo que, não sei, é pior ainda, mas é tipo você comer uma comida muito doce ali, que daqui a pouco você vai enjoar. Você gastou muito dinheiro ali comprando aquele monte de açúcar, leite condensado, chantilly, aquele monte de coisa, que na verdade é até bom ali, é atrativo, talvez fica bonito. E só que você vai gastar dinheiro naquilo, você vai gastar tempo naquilo fazendo, e aí você vai devorar aquilo e depois você vai passar mal. Até ministrando para mim mesmo agora sobre doce. É desperdício, é muito desperdício mesmo. Então, não tenha curiosidade. E se alguém tipo te questionar, seus amigos, por que você não vem, você vai ser livre, na verdade você vai continuar sendo livre até Jesus voltar, porque esse caminho está aberto, você pode ir. Só que a verdade é que não convém, a verdade é que aquilo não é a liberdade que Deus quer para você, não é onde você vai ter paz de verdade, né? Eu vivi um bom tempo nisso, como eu disse, e eu sonhava várias vezes, até um testemunho agora, com meu pai, que já é falecido, né? Me dando bronca. Pô, o que você tá fazendo? Eu sabia que estava fazendo coisa errada. E hoje eu tenho um discernimento que era o Espírito Santo falando comigo através do sonho com meu pai. E ele queria, tipo, me auxiliar. E Deus corrige aqueles que amam, né? Aprendi isso. Então, é muito importante você tentar... Estude mais, né? Quero saber como é que é o mundo. Olha ali no YouTube, vê pessoas que eram do mundo e vieram para a igreja. Agora tem um JP, inclusive, que era um MC, né? Funkeiro. Procure essas pessoas e também as pessoas... Olha só a característica física delas também. Pessoas que eram do mundo gospel, não quero citar nomes, e foram pro mundo mesmo, né? Pro secular. Tipo assim, é triste. A verdade vazio. Essa, é um vazio muito grande. Você vê que a pessoa está perdida. Então, é isso, né? É uma coisa que uma vez eu estava em dúvida, nessa fase que eu estava confusa, né, da juventude aí. Era tipo assim, sabe aquela pergunta que o crente gosta de fazer, assim, até onde eu posso ir que não é pecado? Ou tipo assim, até onde eu posso beijar minha namorada que não é pecado? Namorado, no meu caso, né? Mas dando um exemplo, assim. E aí um dia eu tava, tipo assim, nessas confusões da vida, e eu lembro que um pastor falou uma coisa que mudou a minha perspectiva, porque ele falou assim, em vez de se perguntar até onde eu vou que não é pecado, pergunte assim, o quão mais longe do pecado eu posso estar e o quão mais perto de Jesus eu posso estar. Tipo assim, o quão mais profundo eu posso conhecer Jesus.
Eu sei que isso pode parecer assim, nossa, fanatismo, mas existe uma satisfação, existe uma profundidade, uma verdade em Cristo que você se conhece, mas você só vai entender quem você realmente é se aprofundando nele. Você só vai ter plenitude na sua vida conhecendo a Cristo. Então, assim, gaste o seu tempo, a sua vida em conhecer Jesus e caminhar com Ele. E se você se sente assim indigno ou você sente que você está afastado disso e fala, eu não tenho forças, não se afaste ainda mais, porque às vezes a pessoa peca e ela fica com vergonha ou ela fica se sentindo indigna de falar com Deus, mas é nesse momento que você mais precisa falar com Deus, porque só Ele vai poder te tirar da onde você está. Então seja sincero, não tenta ser bom bastante, simplesmente fala, eu não consigo sem você, sabe, eu preciso de você, e admita. E se talvez você nem acredite em Deus, que está naquela fase ainda do Igor que talvez nem acreditava muito, se abre, o que você tem a perder? O máximo que vai acontecer é que se ele não existir, não vai acontecer nada. Mas eu sei que não é assim, seja né? curioso. Seja curioso, dá um passo, né? Tipo, pelo menos se permita conhecê-lo, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Glória a Deus, eu gostei muito. Foi uma conversa. Eu queria ter mais tempo. Sim, Eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem sendo grandemente usados como instrumentos na mão de Deus. Obrigada por aceitar. Obrigado por aceitar o também. convite. Durante o decorrer da conversa, eu pude perceber muito amor no olhar, na fala, amor para Deus, com Deus, amor ao próximo. Então, durante essa conversa, eu pude perceber muito essa parte do amor, Cuidado, né, amor e também. cuidado na fala, no olhar, na visão, em todos os jeitos de vocês eu percebi o amor de Deus. Então, fico muito feliz que possa ter a oportunidade de conversar com pessoas assim. As portas sempre estão abertas, claro que vocês aceitando. Vocês são muito bem-vindos a novamente gravar com a gente. E Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Foi um prazer. Prazer é Foi nosso. bom. Vocês. Pode falar. Nossa vez agora de agradecer. Muita excelência aqui, muita dedicação deles. Foi ótimo estar com vocês também. Dá pra sentir esse coração deles aqui, grandioso, forte, em servir, em querer representar Cristo aqui e ajudar vocês que estão aí. Isso é por Amém. vocês aí, para que Jesus cada vez mais esteja dentro do seu lar. Amém. Eu que estive desde o início, que abriu essa igreja, é muito bom ver o que Deus está fazendo através das pessoas aqui, da igreja, o quanto vocês têm crescido, o quanto vocês têm se posicionado para responder o chamado e os talentos que o Senhor deu a vocês. E eu vejo assim que mesmo vocês realmente se posicionam para entregar algo com excelência, para servir a Jesus em todas as áreas, e eu fico muito feliz e muito honrada de participar. Glória a Deus, obrigado por você que nos acompanhou em todo esse momento. Nossas redes sociais estão embaixo, junto com o seu endereço. Venha nos fazer uma visita, você não está sozinho. Que essa conversa que nós temos pode ter tocado seu coração aquebrantado, possa ter trazido uma palavra a qual você estava precisando. Então, até o próximo programa, até o 12º programa. Eu espero vocês daqui a um mês. Estou de olho em você, eu sei que você está aí. Então, like, compartilha para os próximos. Tchau. Vai.